Olá, o Repórter Ciência está no ar. No programa de hoje você vai ver ciência que nasce da natureza. Pesquisa inovadora da UFMA transforma óleos de plantas em alternativa no tratamento de doenças negligenciadas, como a leishmaniose. Iniciativa que preserva e amplia o acesso a Libras no Maranhão. Pesquisadores da UFMA reúnem os sinais utilizados pela comunidade surda em um acervo digital. Cooperação que gera renda e transforma realidades. Na UFMA, pesquisa estuda os efeitos da economia solidária e empreendimentos maranhenses. Astronomia como ponte para o ensino da ciência no interior do Maranhão. Professores da UFMA e do IFMA levam experiências científicas a comunidades indígenas e rurais. O Repórter Ciência já está no ar. O uso de plantas para fins medicinais é uma prática comum, presente no saber popular, em chás e preparos caseiros. Na UFMA, esse conhecimento ganha novas possibilidades dentro do Laboratório de Química de Produtos Naturais. Uma pesquisa tem investigado como óleos extraídos da flora maranhense podem ajudar no tratamento de doenças negligenciadas, que afetam principalmente populações mais vulneráveis. Um dos grandes objetivos da produção científica é gerar, por meio de estudos, dados e análises, transformações sociais positivas. E é essa motivação que move os pesquisadores do Laboratório de Química de Produtos Naturais na Universidade Federal do Maranhão. O objetivo desse grupo de pesquisa hoje é tentar desenvolver pesquisas que possam ser aplicadas para resolver algum problema da sociedade, né? Um desses problemas são as doenças negligenciadas, como é o caso da leishmaniose, mas a gente também tem outros focos, como o câncer também. Um dos estudos feito por essa pesquisadora busca tratar do potencial biotecnológico de duas espécies da flora maranhense para combater algumas doenças consideradas negligenciadas. A leishmaniose cutânea é uma doença que provoca feridas graves, de difícil cicatrização. O tratamento convencional, apesar de estar disponível, costuma ser longo e provocar danos colaterais intensos. Por isso, pesquisadores vêm buscando alternativas seguras e eficientes a partir da biodiversidade, uma das grandes riquezas que o Maranhão oferece. Os óleos extraídos do alecrim do campo e também da folha de ata-brava apresentaram propriedades eficientes no combate à doença. Esses óleos, eles possuem esses princípios ativos, né? A nossa pesquisa ela teve como objetivo verificar a ação deles frente ao protozoário da leishmania, da espécie Leishmania amazonense. Né? Nós verificamos que ele consegue inibir o desenvolvimento desse micro-organismo e diminuir os efeitos da doença, né? Mas eles também podem ter ação contra outros tipos de leishmania, outro tipo de protozoário, que já seria uma pesquisa à parte. O óleo foi incorporado em um sistema de microemulsão, uma fórmula que facilita a absorção do medicamento pelo organismo. E o resultado foi animador. Em termos de resultado, nós alcançamos que as microemulsões elas tiveram um resultado 20 vezes e 30 vezes para cada uma das espécies, né? Um resultado melhor do que o óleo. Né? Então a atividade ela foi otimizada, eu consegui inibir um número maior de parasitos, né, com a mesma quantidade testada. O estudo trouxe resultados importantes e recebeu o prêmio FAPEMA em 2024, um reconhecimento necessário para quem se dedica a produzir ciência. O prêmio da FAPEMA ele é importante porque ele divulga o que a gente vem fazendo dentro do laboratório, né? Mostra para a sociedade as pesquisas que vêm sendo realizadas, a importância disso, e também é o reconhecimento, né, do nosso esforço, de tudo que está por trás da pesquisa. E saber quem está por trás do que se produz nos laboratórios é fundamental para entender as mudanças que estão em curso. Cada vez mais mulheres estão presentes na ciência. Aqui no grupo a gente tem tentado, inclusive hoje, né, as nossas alunas de iniciação científica são todas mulheres, então isso é muito importante também, você trabalhar com as meninas desde a entrada na universidade, para que elas possam alcançar os níveis superiores de ensino, como por exemplo um doutorado. Então isso é muito importante dentro das ciências exatas.
Apesar dos resultados promissores, a pesquisa ainda deve passar por outras etapas, incluindo testes em animais e em humanos. É a ciência transformando aspectos da nossa realidade, como a biodiversidade maranhense, em alternativas para problemas ainda sem solução. A língua brasileira de sinais é fundamental para a comunicação e a identidade da comunidade surda. E aqui no Maranhão, um projeto da UFMA tem trabalhado para registrar e preservar esses sinais. A iniciativa, desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisa em Ensino e Tecnologias Simbólicas, resultou em uma plataforma digital que reúne expressões utilizadas em diferentes regiões do estado. Amostrado. Bem aí. Arrasou. Essas são algumas palavras presentes no Maranhão em Sinais, plataforma resultante de uma pesquisa que está catalogando os sinais utilizados pela comunidade surda do estado. O projeto é desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa em Ensino e Tecnologias Simbólicas da UFMA e tem ajudado a difundir e a preservar a Libras no Maranhão. Quando eu comecei na educação de surdos, nós pegávamos aquelas apostilas impressas e os alunos tinham muita dificuldade de entender os sinais. Então a gente percebeu aí com a visualidade, com os recursos audiovisuais, que poderia muito contribuir para essa difusão, para levar a língua de sinais a todos os espaços onde for necessário. 9 cidades foram visitadas pelos pesquisadores, mas na plataforma há mais de 400 palavras usadas nos 217 municípios do estado. E as contribuições vão aumentando e ampliando o vocabulário com a atualização contínua do site. O projeto também conta com a escrita dos sinais, um facilitador no entendimento da execução perfeita da palavra. Essa representação escrita, ela possibilita saber exatamente quais são os parâmetros de composição de um sinal. Qual é a forma da mão, qual é o ponto de articulação, qual que é o movimento, exatamente como ele deve ser. Então, essa leitura, por meio da escrita de sinais, vai dar ao usuário essa certeza de como o sinal é executado. O Maranhão em Sinais é um convite ao aprendizado. Além da demonstração do sinal, há também a contextualização dentro de uma frase. Nome dos municípios, pontos turísticos, instituições, bairros de São Luís e gírias. Dá para aprender muita coisa acessando a plataforma. É um espaço de estudo confiável, inclusive para tradutores e intérpretes de Libras. O César Rafael você já deve ter visto aqui na TV UFMA. Você de casa já sabe que o nosso telejornal, o JTV UFMA, é de segunda a sexta, 12h30. Espero vocês, hein? Até mais. A plataforma é uma fonte de pesquisa que ajuda no dia a dia da profissão. No meu trabalho específico como tradutor e intérprete aqui na TV, ela é importante para desambiguizar, para que nós conheçamos os sinais dos municípios do estado. A gente não tem acesso, às vezes, às comunidades surdas desses municípios, mas com a plataforma que tem uma pesquisa por detrás, nós conseguimos ter a veracidade que aquele sinal está sendo utilizado e com confiança a gente consegue trabalhar. O estudo e o site com o repositório do conteúdo tiveram apoio da FAPEMA e, com tanta relevância do trabalho, os pesquisadores já estão começando mais uma fase. A gente está fazendo esse levantamento para saber os sinais dos tipos de sotaque, os sinais das indumentárias, das roupas, das vestimentas, o sinal dos personagens como Catirina, Pai Francisco, Amo e todos esses sinais pertinentes à cultura maranhense. É a cultura do Maranhão sendo preservada e difundida para todos. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. A economia solidária propõe uma forma diferente de produzir e gerar renda, baseada na cooperação e no trabalho coletivo. No Maranhão, esse modelo tem ganhado força em diversos empreendimentos. E na UFMA, uma pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico investiga os resultados dessas iniciativas na rotina e na renda dos participantes.
cooperação, autogestão e desenvolvimento sustentável. Essas são as práticas que atuam juntas na tese Economia Solidária e Geração de Renda, da pesquisadora Vanessa Bastos. O estudo, realizado no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da UFMA, busca compreender como o modelo de economia solidária impacta na geração de renda de empreendimentos maranhenses. O impacto da economia solidária na geração de renda, a gente pode dizer que ele é significativo, pois possibilita que os trabalhadores eles tenham uma maior autonomia, maiores condições de trabalho e não dependam exclusivamente do mercado, de emprego formal. Além disso, também estimula o desenvolvimento local, iniciativas como o consumo consciente, fortalece também redes de cooperação entre pequenos produtores e também os próprios consumidores. Então, dessa forma, a gente pode ter a certeza que a economia solidária, sim, ela contribui para uma redução de desigualdade social, e fomenta alternativas sustentáveis, para uma economia tradicional, sendo um contraponto à economia que nós temos hoje como economia capitalista. O estudo é vinculado ao Centro de Referência Estadual de Economia Solidária, o CRESOL, que atua no mercado desde 2018 e se apresenta como um espaço planejado para propagar a economia solidária no Maranhão e oferece apoio técnico, formação e capacitação, além também de ser um ambiente para compartilhar conhecimentos e comercializar os produtos artesanais. Na verdade, a gente, quando pensa em economia, normalmente a gente pensa numa coisa grande, A gente pensa no agronegócio, nas grandes indústrias, mas a gente esquece de ver que não é pequeno esses trabalhadores que a gente costuma, inclusive, chamar de pequeno agricultor, pequeno artesão, mas não são pequenos, são grandes porque eles se juntam. E à medida que se juntam, eles impactam na economia do município, na economia do estado e na economia do Brasil. Então, hoje, o Brasil não pode pensar apenas no agronegócio, ele tem que pensar na economia popular, a economia popular e solidária, porque é uma economia que ela desenvolve ações de crescimento pessoal, é uma economia que ele pensa nas futuras gerações, é uma economia que cuida da natureza, então é uma economia da vida. O CRESOL serviu como ambiente de estudo para a pesquisa e os resultados trouxeram respostas importantes na geração de renda dos empreendedores. Cada peça carrega história, sustento e pertencimento. Neste espaço de economia solidária, o lucro é só parte do valor. Saberes viram renda e fortalecem mulheres e comunidades. E agora também viram ciência. Dona Alda faz parte do CRESOL e trabalha com reciclagem. Nesse meio, ela viu uma maneira de exercer a criatividade, ter uma renda extra e ainda colaborar com o meio ambiente. A sujeira de São Luís, das ruas de São Luís, me incomodou muito, E aí eu comecei a ver o que eu poderia fazer. Aí comecei a pesquisar e comecei a juntar o material, porque a ideia não é comprar, a ideia é tirar da rua, tá entendendo? E comecei reciclar as sacolas, pano de sombrinha, as sombrinhas que eu encontro na rua, saco de ração, entendeu? Porque são materiais que demoram muito a deteriorar no meio ambiente. A pesquisa apontou que a economia solidária gera renda e fortalece a participação dos trabalhadores nas decisões dos empreendimentos e se estabelece como uma estratégia relevante para o desenvolvimento local, a unir inclusão social e fortalecimento de identidades culturais. Um dos princípios da economia solidária é a troca de saberes, Então a gente respeita inclusive os saberes tradicionais, os saberes das pretas velhas, das indígenas. Para Jomar, a economia solidária dá a ele a chance de expor o que gosta de fazer, produzir mel e produtos à base dessa mercadoria. A fonte de renda aqui é um trabalho que é confortante, é uma terapia. Você está somando com produto natural, levando produto natural para consumo de pessoas que sabem o que estão consumindo. Mas para que empreendimentos como o da Alda e do Jomar possam se popularizar ainda mais e promover inclusão e sustentabilidade, a Vanessa acredita que é necessário criar políticas públicas para garantir a continuidade e o fortalecimento da economia solidária no Maranhão.
Há também a necessidade de melhores capacitações, ainda que tenha esse apoio todo do Cressol, eles falaram que precisam de alguns outros treinamentos, né? Precisam se ajustar às necessidades específicas, né? Para melhorias, principalmente no que diz respeito à administração desses negócios. Levar a ciência para além da sala de aula é um desafio e também uma necessidade. No interior do Maranhão, um projeto tem usado a astronomia como ferramenta para despertar o interesse de estudantes indígenas e de comunidades rurais, com atividades que vão da observação de estrelas à construção de foguetes. A iniciativa busca transformar como esses jovens se conectam com a ciência. Em Grajaú, o projeto Astronomia no Sertão está transformando vidas e expandindo horizontes. Coordenado por professores da Universidade Federal do Maranhão e do Instituto Federal do Maranhão, promove a divulgação e a aprendizagem da ciência, semeando curiosidade e colhendo futuros brilhantes. O Astronomia no Sertão ele surge de uma disciplina. Ao final de uma disciplina optativa da universidade, né, aqui do campus, a gente fez um evento, né, para encerrar a disciplina, chamada Primeira Noite de Astronomia. E a gente colocou experimentos, colocou o telescópio aberto à comunidade. E a partir desse momento que a gente fez esse evento, a comunidade começou a dizer: por que não levar esse telescópio, esse evento para o sertão, que são comunidades mais distantes, né, são povoados. E aí a gente achou muito interessante, e o que dá vontade da gente continuar é o encanto que isso gera nas pessoas. O Astronomia no Sertão ele mexe com sentimentos, as pessoas ficam encantadas com o que elas veem, e isso nos deixou muito motivados. E essa semente plantada pela professora Daniele germinou forte em Grajaú. Através de atividades lúdicas e experimentos práticos, o projeto abriu portas do conhecimento para jovens indígenas da aldeia Arimi. E a partir daí a gente começou a fazer esse projeto com interiorização da ciência, que é levar todo esse aparato para dentro de comunidades, né, comunidades rurais, comunidades tradicionais. E a gente tem a parceria do Instituto Federal, né, eu coordeno o projeto pela UFM, e a gente tem um coordenador do IFMA, o professor Genilson. E a partir daí a gente começou a aumentar o nosso repertório de ações. A gente entrou pela robótica, a gente entrou pelas competições científicas com a Olimpíada de Foguetes, então a gente começou a participar, e o Astronomia no Sertão se tornou um guarda-chuva com várias atividades. A força transformadora do Astronomia no Sertão ecoa por todo o município de Grajaú, inspirando outras iniciativas e mostrando que a educação científica pode florescer em qualquer lugar. E aí, dentro do Astronomia, a professora Daniele ainda fez os subsidiários projetos, que são o Astrocamp, que é trazer pessoas para acampar e observar, fotografar estrelas, constelações e trazer renda para as comunidades indígenas. Então, ela já fez 2 edições na aldeia Arimi, e isso virou um projeto de turismo em Grajaú, nos territórios indígenas. O que começou com um olhar curioso para os astros virou um caminho para o futuro. O projeto Astronomia no Sertão despertou nos jovens a paixão pela ciência e abriu um leque para novas possibilidades. E aí ano passado, a gente conseguiu um feito que foi levar 9 indígenas para a maior competição de foguetes que a gente tem hoje, né? Foguetes de garrafa PET, que envolve muita ciência, e esses meninos se envolveram tanto que eles foram campeões. Isso gerou uma repercussão enorme e gerou uma motivação muito maior para que eles ingressassem tanto no Instituto Federal, os alunos do ensino médio, quanto na Universidade Federal, os alunos ingressantes no ensino superior. Então hoje a gente conseguiu despertar o interesse pela ciência nesses jovens. A paixão pela ciência ultrapassou os limites de Grajaú e ganhou reconhecimento nacional. Este ano, o Astronomia no Sertão foi vencedor no Prêmio LED na categoria Educadores Inovadores. Olha, esse prêmio ele vem somar, ele vem despertar nossa mais motivação ainda, ele vem... sabe, eu fico até difícil de explicar, porque é uma emoção muito grande, é um reconhecimento muito grande de um trabalho muito árduo, não é fácil. Fazer interiorização da ciência é algo muito complicado, difícil acesso, a dificuldade de recursos. Então, esse prêmio mostra que a gente está no caminho certo, é um reconhecimento e vai nos dar uma projeção para que a gente consiga buscar ainda muito mais. A gente precisa muito de apoio, né, apoio de todas as instituições que puderem se unir, porque a gente sabe
que a gente está fazendo a diferença na vida dessa comunidade, é a universidade, é o instituto, fazendo a diferença de fato, mudando uma realidade que não é tão agradável para a gente sabe que a gente está num estado muito pobre, que a gente precisa de ações como essa. O Astronomia no Sertão prova que o conhecimento não tem fronteiras e nos mostra que, com dedicação e paixão, é possível transformar a realidade através da educação. E esse foi o Repórter Ciência de hoje. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.